Neste vídeo nós vamos analisar uma história pra lá de interessante. Eu me chamo Eliseu Queiroz e está começando mais um quadro A Bíblia Responde. Já deixa o seu like, se inscreva no canal para você dar aquela força e compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com algum espírita, com algum pentecostal e bora pro vídeo. Muitas pessoas, ao analisarem a história do rico e do Lázaro, contada por Cristo em Lucas capítulo 16, versos 19 ao 31, afirmam chegar à conclusão de que os fiéis a Deus, quando morrem, vão direto para o céu, enquanto os pecadores ímpios e maus, que não temem a Deus, já vão direto para a chama do inferno, do fogo eterno, e ficam ali sofrendo e padecendo. Será que é isso realmente que essa passagem quer nos dizer? Vamos ler para que possamos entender e compreender as palavras de Jesus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males? Agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Querido, existem 3 maneiras de analisarmos uma passagem bíblica. A primeira é analisarmos a perícope do texto, o segundo é os detalhes da narrativa e o terceiro é o princípio de toda a escritura a respeito daquele assunto em questão. Primeiro, o que seria a perícope do texto? No Sermão da Montanha, por exemplo, embora esse não é o assunto, nós encontramos vários ensinos de Jesus, como por exemplo a ética cristã, a prática da justiça, a importância da fé, o reino de Deus. Todos esses assuntos fazem parte de um bloco das Escrituras, de uma parte das Escrituras que tem o seu começo, meio e fim. Jesus começa o Sermão da Montanha no capítulo 5, vai ao capítulo 6 e finaliza no capítulo 7. Então, todos esses 3 capítulos, com os seus versículos, fazem parte de um único bloco, que é o Sermão da Montanha, formando assim a perícope do texto. E quando a perícope de um texto acaba? Quando muda o cenário, os personagens, o ambiente, o lugar, assim muda então a perícope do texto. Já os detalhes da narrativa trazem as informações como quem são os personagens, onde eles estão, o que a história está contando, quem está ouvindo, como é a vida dos personagens. São os detalhes da história que pintam o cenário em nossa mente, nos fazendo assistir àquela cena como se estivéssemos assistindo um filme. Já o princípio de toda a Escritura nos leva a compreender o que a Bíblia nos fala a respeito de um tema específico. Por exemplo, em Levítico capítulo 24, versículo 20, nos traz uma ideia inicial de vingança, quando diz olho por olho e dente por dente. Qual seria o princípio de toda a Bíblia a respeito da vingança? A Bíblia nos diz que o perdão deve sobrepor ao desejo de vingança. Devemos perdoar e amar os nossos inimigos. Esse é o princípio de toda a Bíblia sobre o assunto de vingança. Logo, é necessário entender o contexto de Levítico capítulo 24, versículo 20, colocando-o no seu devido lugar para que o texto não deponha contra o princípio de toda a Bíblia, que é perdoar
e amar o inimigo. A perícope que embala a história do rico e do Lázaro é o seguinte: Jesus estava reunido ao lado dos publicanos e pecadores, de pessoas comuns que queriam ouvi-lo, e junto com essa turma estavam os fariseus, os mestres e doutores da lei, que criticavam Jesus por estar comendo com os pecadores. Agora olha só, este cenário que monta a perícope da história do rico e do Lázaro não começa no capítulo 16, começa no capítulo 15. E Jesus olha à volta para os fariseus que estavam ali e começa a contar algumas parábolas. Então, no capítulo 15, Jesus começa contando a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, depois a parábola do filho pródigo. O que você entende com isso? Que nós estamos indo em uma sequência de parábolas. Quando chega no capítulo 16, Jesus continua com o mesmo sentido que vinha no capítulo 15, contando parábolas. Então, no capítulo 16, começa falando sobre a parábola do administrador e finaliza com a história. Aqui, no caso, com base na perícope do texto, nós podemos dizer com a parábola do rico e Lázaro. Está numa sequência de ensinamentos através de parábolas. Os detalhes da narrativa nos leva a compreender que aquilo é simbólico e não literal. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lembra, filho, que tu recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente os males? Agora este é consolado, este no caso Lázaro, e você é atormentado, no caso o rico. Se você analisar esta passagem, não está dizendo de maneira clara que o Lázaro era um homem fiel e temente a Deus. Nós não podemos imaginar que pelo simples fato de ser pobre, sofredor e passar por muitos males nessa vida, a sua salvação está garantida. Embora é óbvio que nós entendemos que o Lázaro, ao ir para o céu nessa história, nesta parábola, ele seria um homem fiel, temente a Deus, que confiava em Deus. E nós subentendemos isso, mas a narrativa não deixa isso claro. Como que nós somos salvos? Através de Cristo, através da sua graça, e precisamos aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Não basta ser pobre ou ser rico. Não basta ser honrado ou desprezado para receber a salvação. É necessário aceitar a Cristo. No verso 23 nos fala o seguinte: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Além de tudo isso, existe um grande abismo entre nós e vós, de forma que quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí, onde o rico estava, não pode vir para cá. Eu pergunto para você que está me assistindo, será que é possível existir o céu e o inferno tão próximo assim, de maneira que quem está no céu, vivendo na bonança, pode ver o sofredor que está aqui nas chamas do fogo e ao mesmo tempo conversar com ele? Será que isso não é uma linguagem figurada? Pensa um pouquinho. Eu entendo que é. Não faz sentido. Isso fere o princípio de toda a Bíblia concernente ao que é o céu e o que é o inferno. A bonança da salvação e o sofrimento que os ímpios receberão. Não tem como entendermos de forma literal que o céu e o inferno existem de maneira próxima uma das outras e desta maneira. Então, isso é simbólico, é um simbolismo. O versículo 24, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha, são vários os simbolismos aqui nesse texto. Primeiro, nós temos algo que fere o princípio de toda a Bíblia, que é o rico orando, clamando, intercedendo para Abraão, sendo que o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Segundo, o rico está com sede e pede para que Abraão oriente a Lázaro molhar o dedo na água e com esse dedo molhado colocar na sua língua para lhe saciar a sede ou para lhe refrescar. Eu pergunto para você que está me assistindo, se você estiver morrendo de sede e alguém botar o dedo na água e o dedo molhado na sua boca, vai matar a sua sede? Vai te refrescar? Então é uma figura de linguagem, é um simbolismo, não faz sentido isso ser literal. Terceiro, isso fere, querido, o princípio de toda a Bíblia concernente à questão do que ocorre após a morte. Pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa, já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. A morte é considerado um estado de total inconsciência. Vindo após isso o juízo. Então a Bíblia prega uma ressurreição, onde os mortos vão ressuscitar e cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Agora vem uma pergunta que muitas pessoas fazem concernente a esse assunto. Muitas pessoas imaginam que por ser uma parábola, o personagem
que foi para o céu, aquele homem pobre, mendigo, ele não poderia ter um nome. Se tem um nome, é porque é uma história real. Primeiro que não é proibido você colocar o nome de alguém em uma parábola. Mas o que nós entendemos do motivo pelo qual Jesus colocou o nome naquele mendigo de Lázaro? Percebe que ainda no ministério de Jesus, Jesus publicamente ressuscitou um homem. E qual era o nome desse homem? Lázaro. Aqui eu estou falando de uma história real. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Tempos depois, Jesus ressuscita Lázaro. Os fariseus vêm, os fariseus acompanham, os fariseus conseguem ver com clareza aquele milagre e não aceitam a Jesus como seu salvador pessoal, mesmo vendo a ressurreição de Lázaro. É como se Jesus contasse uma parábola em que partes dessa parábola fosse uma profecia em que aquilo vai acontecer brevemente. E aconteceu. O que Jesus de fato quis dizer com essa parábola? Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Vendo o desprezo que esses homens tinham para com os pobres, os desafortunados, os sofredores, ao mesmo tempo como eles se orgulhavam da sua descendência, da sua riqueza, por serem descendentes de Moisés, de Abraão, Jesus então conta esta parábola, mostrando para eles que mesmo que Abraão fosse o intercessor deles, entre eles e Deus, Abraão jamais aprovaria a conduta deles. Abraão certamente valorizaria mais o pobre, o sofredor, o humilde, o abatido, do que os orgulhosos fariseus. Jesus deixa essa lição para eles. E ao mesmo tempo, Jesus nos mostra o seguinte: após a morte, o destino das pessoas está irrevogavelmente decidido. Não é possível mudar de lado após a morte. Analise que na parábola o rico tenta se ajustar. Olha, pede a Abraão para enviar Lázaro para falar com os meus 5 irmãos. Todas as tentativas dele não resolveu nada. Diante disso, qual é a decisão, irmão? Analisar como você vive hoje, as decisões que você toma hoje. É necessário aceitarmos a Cristo como nosso Salvador pessoal, pois é o sangue de Cristo que cobre os nossos pecados e é Ele que dá sentido à nossa vida. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é honrado ou desprezado, não importa se você só recebe bênçãos ou males nessa vida. Você precisa aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal. Se você não aceitar, na sua morte o seu destino estará selado. E após isso, irmão, após isso vem o juízo, vem a ressurreição, onde cada um ressuscita para receber a recompensa de acordo com as suas obras. Cada um há de comparecer diante de Deus. E aí, gostou do vídeo? Faz sentido o que eu falei aqui para você? Ou tá tudo errado? Ou tá mais ou menos? Coloque aqui embaixo o seu comentário, escreva alguma coisa aqui a respeito do assunto, que eu vou ter prazer de ler o seu comentário, de responder. Deixe o seu like para poder ajudar o vídeo. Se inscreva no canal se você gostar desse tipo de conteúdo. Ative o sininho, tem um sininho aí quando você ativa para receber as notificações quando um vídeo for postado aqui no canal. Então ative esse sininho aí e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você imagina que vão gostar de ouvir sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, graça e paz.